Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da F2 Cursos Online e nós estamos falando a respeito de fundações. Perdeu alguma das aulas anteriores? Tem problema não. Clica nesse botãozinho aqui que você vai ser redirecionado para lá e vai poder acompanhar todas as aulas. Elas são muito importantes para o andamento do nosso curso. Nós já falamos de Radier e também já falamos de todas as estacas. Hoje nós vamos ver a nossa última fundação profunda, que são os tubulões. Está preparado? Vamos lá! Bom, vamos começar definindo aqui o que são os tubulões, né? Então, eles são o seguinte: fundações profundas, empregadas para transmitir ao solo cargas de médio e grande valor, né? Podem ser de concreto simples, ou seja, o concreto chamado ciclópico, né? Aquele concreto que não tem armação, ou você pode armar ele também, ok? Segundo a NBR 6122, pelo menos na etapa final tem que descer um operário lá para conferir as dimensões da base, ok? Pode ser executado a céu aberto ou sob ar comprimido e ter ou não base alargada. Então, quais são as características de um tubulão? O fuste pode ser escavado manualmente ou mecanicamente. A base é escavada manualmente, né? Porque o fuste, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que dá para fazer através de trado, né? Trado mecânico. Mas a base não tem como você abrir ela mecanicamente. Você vai ter que descer alguém lá e abrir então a base. O diâmetro mínimo do fuste é de 70 centímetros. Isso aqui é de acordo com a NBR, tá? Mas existe uma portaria do Ministério do Trabalho que define que o mínimo hoje em dia é de 80 centímetros. Se o projetista fizer com 70 centímetros aqui, como desce alguém, ele tem que justificar que precisa ser com 70, tá? E inclusive ele tem que garantir a segurança do trabalhador que vai descer lá para fazer a abertura da base, ok? Então o mínimo da norma é 70, para portaria do Ministério do Trabalho é 80 e você deve projetar com 80, tá? Mas em casos especiais você pode projetar até com 70, mas você tem que justificar. O ângulo, né, nós vamos ver isso entre o cone e a base, ele não pode ser menor do que 60 graus, né? Porque não você pode correr o risco de soterrar alguém, né? Ter desabamento e tudo, ok? E os tubulões somente podem receber esforços verticais. Isso aqui a gente faz de tudo para que não passe, né, nenhum tipo de momento para a base, né? Momentos são as forças que vão gerar as armaduras na fundação, então aí a gente prefere absorver esses momentos fletores com vigas de equilíbrio, né, as chamadas vigas alavancas, ok? Então a gente faz isso, faz de tudo para que a gente não passe esse tipo de momento para os tubulões. Bom, basicamente a gente utiliza dois tipos de formato de base para tubulões. Então a gente tem o tubulão, aqui a gente tem um fuste, né? E quando ele chega aqui até uma profundidade de projeto, a gente faz aqui uma escavação em diagonal, que a gente chama de cone, ok? E um pouquinho mais para baixo a gente tem aqui um acerto, né? Esse acertozinho aqui a gente chama ele de rodapé, ok? Geralmente tem 20 centímetros esse rodapé. E por que a gente tem que fazer assim? Porque se ele for triangular, o concreto pode não chegar nas pontas, tá? Então a gente prefere cortar aqui, né? Fazer aqui mais quadrado, porque vai garantir que o concreto chegue até esse ponto, né? Não haja aqui nenhum ponto de ruptura ou de fragilidade na base do tubulão, ok? E para essa base aqui, nós temos dois modelos. A gente tem a base circular, obviamente em forma de círculo aqui mesmo, então você vai abrir uma base totalmente circular. E nós temos também a base chamada de falsa elipse, né? Tem esse nome falsa elipse porque não é uma elipse perfeita. Dos lados aqui é reto, né? Não é uma elipse mesmo. Então a gente chama de falsa elipse. Ok, mas eu tenho duas bases por quê? Em quais situações que eu vou utilizar uma base circular ou a base de falsa elipse? Veja bem o meu exemplo. Imagine que eu tenho aqui um lote, tenho a divisa com o vizinho aqui e aqui também, ok? Então a área de construção vai ser essa área marrom, né? E depois eu fiz lá o projeto estrutural e tudo direitinho e defini que os pilares vão estar localizados desta forma, tá? Bem próximo à divisa aqui em cima, bem próximo à divisa aqui embaixo e vou ter aqui pilares centrais. Contratei lá um engenheiro de fundação e ele definiu que vai ser tubulão. Então estou lá calculando os tubulões, né? E aí para os pilares centrais aqui fica fácil, né?
a gente pode colocar aqui um com base circular que vai estar bem feito, né? Vai estar aqui garantido. Quando a gente chega aqui na divisa, esse cálculo aqui, né, de acordo com os esforços que estão chegando aqui dos pilares na fundação, eu fiz os cálculos aqui direitinho e coloquei aqui 3 tubulões com base circular também. Observe, olha, que ele não passou na divisa, né? A divisa, o pilar ficou afastado da divisa suficiente para que o tubulão não invada a divisa. Muito bem, mas já desse lado aqui, o que acontece? Se eu colocar o mesmo tubulão aqui, o que vai acontecer? Olha, ele vai invadir o vizinho. Ah, professor, mas isso aqui vai estar a 6, 7, 8 metros de profundidade. Como é que o vizinho vai saber que você invadiu o lote dele? Bom, é uma questão de profissionalismo, né? Você não vai fazer isso. Você não pode fazer isso, inclusive, ok? Você não pode invadir o vizinho aqui. Nem de forma que está dentro do chão, né, lá no subterrâneo, nem aéreo. Então você não pode invadir o vizinho de forma nenhuma. Então esse tipo de situação é reprovável, ok? Você não pode fazer isso. Então qual que seria a solução? Se eu não posso colocar aqui base circular porque eu vou estar invadindo o vizinho, eu vou utilizar o quê? A base de falsa elipse. Assim, olha, eu não vou chegar na divisa, tá vendo? Aqui a ponto de invadir o vizinho, né? Eu vou chegar bem encostadinho, mas ainda é o meu lote. Eu não posso ultrapassar essa linha aqui, né? Como esse tubulão. Então, eu uso os tubulões de base circular em pilares centrais ou em pilares que estão afastados da divisa, de forma que ele não invada aqui pelo subsolo, né, o vizinho. Esse tipo de caso eu não posso, e aí eu vou ter que utilizar então o falso elipse para isso, ok? E entendeu essa questão da invasão do vizinho? Nenhum projeto pode contemplar a fundação além dos limites do lote, ok? Agora vamos ver como se executa o tubulão. Vamos lá. Bom, a execução começa fazendo a escavação aqui do fuste, né? Ele pode ser mecanizado, como aqui o da foto, mas ele pode ser feito de forma manual também, né? Então, quando atinge aqui a profundidade de projeto para o fuste aqui, vai ter então que se abrir a base. E para abrir a base, desce um camarada lá, né, um trabalhador muito corajoso, para poder fazer então a escavação aqui da base, né? Uma outra pessoa fica aqui em cima e vai trazendo a terra para cima aqui. Isso aqui, ó, esse ângulo aqui não pode ser de menos que 60 graus, tá? Porque imagina o cara aqui embaixo desse ângulo aqui, se isso aqui for menor do que 60 graus, né? Suponha que esse ângulo está assim, olha. Né? Se ele tiver aqui, vai ter dificuldade em escavação e o risco também de desabamento é muito grande, né? Então, esse ângulo aqui é no mínimo 60 graus, ok? Bom, feito isso, faça então a concretagem, né? Coloca-se a armadura e faz-se a concretagem. Essa armadura, se ele for ciclópico, não existe, né? Se ele for de concreto simples. E se ele for armado, aí você vai ter que colocar aqui. Geralmente coloca-se pelo menos uma armadura aqui para fazer a ligação aqui, né? O engastamento entre o bloco de coroamento, entre, né, os outros elementos de fundação aqui, com o tubulão, né, para transmitir as cargas com mais eficiência. Depois disso, depois de concretado, então, a gente vai ter o tubulão já pronto, né? E aí você vai poder fazer aqui o bloco de coroamento, colocar os pilares e tudo mais da estrutura que você precisar. Bom, eu trouxe lá das nossas obras 3 fotos para que vocês vejam aqui a escavação manual, ok? Então aqui no início da escavação a gente fez aqui o fuste com 80, né, conforme a norma do Ministério do Trabalho. E aqui a gente tem a altura de 1,5 m só. Isso aqui estava no inicinho da escavação, ok? E também o seguinte, esse tubulão ia ter 4 metros de profundidade. São vários tubulões aqui que a gente tem, é uma casa, mas a gente tem vários tubulões. E olha que interessante, em uma dos tubulões que a gente fez, né, mais para o final da escavação, apareceu uma camada de aterro, né, como vocês estão vendo aqui, que não apareceu na sondagem. Né? Foram feitos 3 furos nesse lote aqui, é um lote relativamente grande, mas os furos não coincidiram com essa camada de aterro, que estava mais para um dos lados do lote aqui. Tá? E isso acontece, né? Nesse caso aqui, como era tubulão, não interferiu muito, porque a camada aqui só tem 1 metro.
e o tubulão estava a 4 metros de profundidade, ok? Então, a base dele, que é onde vão ser descarregadas as tensões, né, não interferiu aqui para a gente. Mas, né, isso é uma coisa muito perigosa. Quando não aparece na sondagem, né, a camada de aterro aqui, você não leva em consideração nos cálculos. Então, se você tiver esse tipo de problema, às vezes você tem que recalcular, aprofundar um pouquinho mais, né, e ver como é que funciona, ok? E aqui, olha, é o rapaz lá, né, é o funcionário lá fazendo a escavação manual, né? Lá não era muito inclinado, não teria como a gente fazer a escavação nem do fuste através mecanizado, né? A escavação, então aí tem que entrar um trabalhador dentro do, do tubulão aqui para fazer a abertura, tanto do fuste quanto da base, ok? Corajoso o rapaz aqui, porque realmente é bem confinado, né? Isso aqui só tem 80 centímetros de largura e aí fica bastante complicado, né? A pessoa tem que ter realmente uma certa habilidade para fazer isso aqui. E aí, você teria coragem de entrar em tubulão? Olha só, tem uma notícia para você. Se você é estudante ou se você pretende trabalhar em obra, é muito provável que um dia você vai entrar em um desses. Agora vamos ver como é que se dimensiona o tubulão. Vamos lá. Bom, o dimensionamento do tubulão de base circular geralmente é uma coisa simples, tá? Você pode se complicar um pouquinho quando você tem momentos, né? Se você não estiver utilizando vigas de equilíbrio e tudo assim, você pode ter certos problemas para calcular, principalmente a armadura do tubulão circular, ok? Do falso elipse eu vou deixar para que vocês pesquisem e eu vou mostrar para vocês aqui como fazer o dimensionamento da base circular. Então eu tenho aqui um tubulão, né, que eu tenho o nível aqui, tá, que é o meu nível 0, digamos assim, e eu tenho o tubulão aqui. Eu tenho que calcular as tensões aqui na base, né, a tensão do solo que eu tenho aqui na base do tubulão. Então se meu tubulão tiver 4 metros, tiver 5 metros, eu vou olhar lá na sondagem, né, vou pegar o tipo de solo que eu tenho aqui, vou calcular as tensões, fazendo um pré-dimensionamento para eu ver se as tensões nesse ponto da base elas serão suficientes para absorver as cargas que virão dos pilares e tudo, ok? E se não der, eu vou ter que aprofundar um pouco, né, até que eu consiga a tensão suficiente aqui, tá? Para a base do tubulão, ok? Muitos projetistas ignoram aqui as reações de atrito lateral do tubulão, consideram apenas a base como a descarga das tensões, né? Onde vai realmente descarregar as cargas, né? Agora, muitos fazem isso para não levar em consideração o peso próprio do tubulão, porque as cargas que estão chegando aqui em cima do tubulão, que vem lá dos pilares, né, a carga que a gente está chamando de P, ela vai chegar aqui na fundação, só que você ainda tem que adicionar a essa carga o peso do tubulão. Então você tem que calcular o volume, né, multiplicar aqui por 2,5 toneladas por metro cúbico, para que você saiba então qual é o peso do tubulão. E muitos projetistas fazem o que? Desconsideram o atrito lateral justamente para compensar o peso. Mas na minha modesta opinião, isso não é correto, tá? Você tem que calcular o peso do tubulão, você pode desprezar o atrito lateral, não tem problema. Mas você tem que calcular o peso do tubulão de qualquer jeito. Por quê? Nem sempre as reações de atrito lateral serão suficientes para compensar o peso do tubulão. Vai depender muito do tamanho do tubulão. Pode ser maior, né, o atrito lateral pode ser menor que o tubulão. Então, para não correr esse risco, o que eu faço? Eu sempre calculo também o peso próprio do tubulão para adicionar as cargas que vêm do pilar, ok? E assim eu garanto que fica bem dimensionado, sem nenhum tipo de problema e tudo. Eu levei em consideração todas as cargas que eu preciso. Afinal de contas, a gente está falando não só, né, do nome nosso, no caso do projetista, do engenheiro que vai assinar uma RT aqui sendo responsável pela fundação, mas também estamos falando aí de vidas, né? Se a fundação falhar, a edificação inteira pode vir a colapso, ok? Mas o que eu tenho então que calcular aqui? Bom, eu tenho que calcular o diâmetro do fuste, tá? Então eu tenho que calcular esse diâmetro aqui que eu vou ter. Tenho que calcular o diâmetro da base. O diâmetro da base ele vai ter a ver com
com as tensões do solo, né? Então as tensões que vão vir aqui. E tem que calcular aqui também a altura do cone que eu vou ter, ok? Que eu chamei aqui de H. O rodapé a gente vai colocar ele aqui como 20 centímetros, tá? Como eu já expliquei, né? A gente faz um acerto aqui para que o concreto chegue até aqui, ok? Então nós temos essas configurações. Eu tenho que calcular o diâmetro do fuste, o diâmetro da base e a altura do cone, tá bom? Como é que eu faço isso? Bom, para o diâmetro da base, eu tenho a seguinte fórmula: raiz de 4 vezes a carga que eu tenho chegando aqui dos pilares e tudo que estão vindo da estrutura, a carga toda que eu quero considerar, dividido por π, vezes a tensão do solo, tá? Então eu tenho que calcular a tensão do solo neste ponto aqui, ok? Tenho que calcular a tensão do solo nesse ponto, e aí eu vou colocar aqui na fórmula, eu vou achar qual que é o diâmetro que eu tenho que utilizar para a base, tá bom? E o diâmetro do fuste? É parecido com o do anterior, só que em vez de você usar a tensão do solo, você vai usar a tensão do concreto, né? Você vai colocar lá os coeficientes de ponderação, de carga e também da majoração do concreto, tá? Da minoração do concreto e da majoração da carga. Você vai colocar os coeficientes aqui nessa tensão e vai fazer os cálculos aqui para o diâmetro do fuste, ok? E o H? Bom, o H, se você se lembra bem, esse ângulo não pode ser maior do que 60 graus, né? Esse ângulo não pode ser maior do que 60 graus. E para que isso ocorra, eu tenho que fazer o cálculo aqui de quanto que vai dar isso aqui de altura, né? Porque aí esse ângulo aqui, ele vai ser suficiente para atender essa norma. E como é que eu faço? Bom, o cone, você calcula o H, vai ser o seguinte, ó, 0,866 vezes o diâmetro da base menos o diâmetro do fuste, ok? E aí você vai achar aqui quanto de altura você tem aqui o H, ok? O dimensionamento do tubulão, ele não é complicado, ele não é difícil da base circular e nem o da base com falsa elipse, tá? Mas você tem que prestar um pouco de atenção aqui, saber um pouquinho sobre solo, né, para você calcular, saber um pouquinho sobre tensões de concreto, né, os coeficientes de ponderação que você vai utilizar para a carga e para o concreto, ok? Então você tem uma série de outros conhecimentos prévios para fazer isso aqui. Mas basicamente você vai utilizar essas três fórmulas aqui para calcular aqui o tubulão em si, ok? Bom, e como é que eu faço para calcular então a ferragem que vai aqui no fuste, né? Que vai fazer o engastamento aqui com os outros elementos estruturais, como o bloco de coroamento, por exemplo, ok? Bom, a norma fala o seguinte, olha, lá no item 8.6.2 da NBR 6122, ela fala o seguinte, que no mínimo você tem que ter 0,5% de aço da seção transversal do fuste. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho o fuste e eu tenho um diâmetro dele, né? Eu tenho aqui o diâmetro. E eu tenho que calcular 0,5% desta área transversal. Então é bastante simples, olha, eu calculo a área, né? Pego aqui π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, aí eu vou achar a seção transversal que eu tenho aqui, ok? E pego a seção transversal que eu tenho e multiplico por 0,5%. Então o AS, ou seja, a taxa de armadura que eu preciso utilizar aqui no tubulão, né, ele vai ser a área do fuste, né, vezes 0,005. Eu vou achar então a taxa de armadura que eu preciso colocar aqui. Qual que é o diâmetro da barra? Bom, o diâmetro da barra vai depender, né, da barra que você escolher. Então, se você escolher diâmetro de 10, você vai pegar esse AS aqui, né, e dividir por 0,785, que você vai achar a quantidade de barras. Ah, não, eu quero utilizar barras de 12,5. Então, você pega o AS, divide o AS que você encontrar por 1,227, que você vai conseguir encontrar, então, as quantidades de barra que você vai colocar aqui, ok? A quantidade, então, o diâmetro da barra vai ser arbitrado por você e a quantidade de barras é só você pegar o AS e dividir pela seção transversal da barra, né, pela área da barra, que aí você vai saber qual a quantidade que você precisa, ok?
E aí, o que você achou dessa aula? Foi bem bacana, né? Hoje nós vimos a nossa última fundação profunda, que foi o tubulão. Você agora já sabe como executar e também como fazer o dimensionamento. Na próxima aula nós vamos falar da nossa última fundação. É isso mesmo, vai ser a nossa última aula de fundação falando sobre sapatas. Ok? Agora, gostou de verdade? Dá um curtir aqui no nosso vídeo, vai lá no Facebook, dá um curtir na nossa página, também no Twitter. O nosso site está novinho. Bom que você conhece ele, www.f2cursosonline.com.br. Valeu e até a próxima!